Queridos amigos! Começa mais um podcast bíblico. Estamos na nossa jornada por mais sabedoria. Nós pedimos a Deus por essa sabedoria e estamos buscando. Há um esforço a ser feito e você está aqui mais um dia para ouvir da instrução do Senhor. Como falei, já estamos aqui em Provérbios e hoje vamos estudar o capítulo 10. O título de hoje é Provérbios acerca de vários assuntos, ou seja, vários ensinamentos para aplicarmos na nossa vida. E vamos aprender mais do Senhor e prosseguir nesse entendimento, conhecendo mais, porque Deus sempre tem uma revelação a mais, sempre tem um nível mais profundo para irmos em conhecer ao Senhor. E além de você de casa que nos acompanha e a presença de Deus que já está aqui no nosso meio, estou aqui tendo a honra de receber mais uma vez ele, Joenilson. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Júlia? Tudo bem você de casa que nos acompanha? É um prazer voltar aqui ao podcast bíblico. É isso aí! E quem também está conosco no dia de hoje é ele, Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo. Olá, Júlia. Olá, Joey. Você de casa, uma alegria mais uma vez estar aqui. A última vez que eu estive aqui foi quando a gente falou de Provérbios 3. Isso Sim. foi. Né? E aí, hoje, a gente está aqui com muitos ensinamentos de Provérbios 10. Foi interessante você falar, né, do título. Acerca de vários assuntos. Aqui na minha King James está dizendo a justiça e a malignidade, para o capítulo inteiro. Interessante. Aí tem várias coisas, tem muita coisa interessante nesse capítulo. Na minha deixa um pouquinho mais misterioso, né? Acerca de vários assuntos. Leia e você vai descobrir. Top 10, tá aí. É isso aí. Mas tá muito bom, então fica ligadinho até o final, porque só coisa boa, só revelação do céu. E antes de começarmos a ler, vamos fazer aquela oração e convidar o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada. Joe, faça essa oração pra gente, por favor. Claro. Você que está em casa, feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós pedimos, Pai, que a Tua presença seja conosco, para nos ensinar, para nos dar aquilo que precisaremos, meu Pai, para entender a Tua palavra e colocar em prática. Jesus, que nesse capítulo 10 de hoje de Provérbios, o Senhor possa falar ao nosso coração, falar ao coração de todos aqueles que estão nos acompanhando e que verdadeiramente a Tua palavra, ela seja, meu Pai, a luz para os nossos pés, meu Pai, para todo o nosso caminho. É o que te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se pedimos, ele nos concede. Exatamente. Na verdade, batemos a porta e ela nos abre. será aberta. Como falei, nesse capítulo nós vamos ver vários assuntos sendo abordados. Não há alguns assuntos centrais, como nós vimos em capítulos anteriores. Só para você ter uma ideia, vai falar sobre o poder das palavras, trabalho e finanças, vai falar sobre disciplina e correção, sobre andar em sinceridade, vai falar sobre preguiçosos e também sobre a diferença daqueles que são sábios e justos contra aqueles que são tolos e ímpios. E eu gostaria que a gente começasse aqui, porque dessa vez, a partir desse capítulo, melhor dizendo, como cada versículo traz um ensinamento prático, e eles estão dispostos nesse capítulo de uma forma, não vou dizer aleatória, né, como se fosse assim, mas não estão agrupados. Esse aqui fala sobre as palavras, esse aqui sobre o justo e o ímpio. Então, eu não vou ler ele em sequência, falando os blocos, versículos a versículos, mas vamos destacar aqui os temas principais. Eu gostaria de começar com esse que aparece muito, que é sobre o poder das palavras, né? É um assunto que aparece muito aqui, também em Provérbios, sobre o poder da língua. E se formos olhar, né, na prática, se formos ser bem sinceros e analisarmos a nossa vida, será que a gente se adequa mais ao justo ou ao ímpio com relação às nossas palavras? Essa é uma boa pergunta. E que requer muita sinceridade. Eu até vi um vídeo na internet, era assim, quando eu estou lendo Provérbios e eu começo a me identificar mais com aquele que chamam de tolo. Pelo menos é verdadeiro, É mais é ou menos honesto, isso. né? Olha, Se a gente for realmente honesto, é isso. eu acho interessante porque os lábios do justo são fontes de vida. Ou melhor, são fonte de vida. Na minha diz um manancial de vida. Pois é, e aí a gente pensa assim, tá, então a língua eu não posso falar besteira. Minha língua eu não posso falar dos outros. Né? Também diz isso aqui. Não posso fazer fofoca, não posso levantar calúnia. Ok, a língua do justo não fala isso. Mas não é só isso. A língua é fonte de vida. Uma vez eu estava andando na rua e eu vi uma mãe falando para a filha, insultando a filha. Você tá muito lerda, que não sei o quê, retardada e tal e tal. Eu falei assim, que isso, rapaz?
falar assim com filha? Posso dizer, através desse exemplo, desse fruto, que pelo fruto se conhece a árvore, que naquele momento ela não estava sendo justa. Porque o que é o justo? Justo é aquele que vive o que está escrito. Justo é aquele que pratica a justiça. E justiça é aquilo que a gente vê em Deus. Né? Então, beleza, eu sou justo, então eu não vou ter o meu jeitinho brasileiro para poder passar a perna em você. Sim. Eu sou justo, pô, nossa, ele é justo, ele faz o que tem que ser feito. Esse é o exemplo bem claro de justo. Sim. Ele faz o que tem que ser feito. Ele tem que pagar, ele paga. Ele tem que corrigir, ele corrige. Ele tem que fazer, ele faz. Ele tem que parar, ele para. Isso é justo, ele daí não avança. Tá, então se eu sou justo, as minhas palavras, a minha língua, aquilo que eu falo precisa edificar, precisa abençoar. Precisa gerar vida na outra pessoa. Porque Não reclamação. Uma fonte gera algo em alguém, em alguma situação, não sei. Então, se a boca do justo é manancial de vida, o que eu falo tem que gerar vida e não destruir um sonho, destruir um propósito, destruir a infância, porque isso pode gerar um trauma de repente, Total. né? Para a vida e ela ter que tratar isso depois, enfim, que a gente possa vigiar mais nisso. E como nós já aprendemos, e eu reitero aqui, porque isso aqui nunca será demais, em Provérbios 4, quando nós estudamos, nós falamos sobre o versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando nós falamos sobre as palavras, elas são apenas um reflexo da saúde do seu coração, de como que está as suas emoções, se há algum sentimento ou algum ressentimento contra alguém, se há algum trauma do passado e isso manchou o seu coração, as palavras vão ser apenas um fruto disso, como o Anderson muito bem falou aqui. Certamente aquela moça, como você falou, não estava bem. Não. Tinha alguma situação ali para ser tratada porque ela estava gerando morte na vida da filha. Exato. Quando a gente fala assim é pesado, mas as palavras têm esse verdade. poder. Sim. A gente não pode esquecer que o justo não reclama. Porque a reclamação... Você já acordou um dia reclamando? Quem nunca? Sim. Mano, dá tudo errado. A coisa só vai piorando ao longo do dia. Aí tu vai pegar uma condução, tá cheia. Ou quebra. Ou o trânsito tá engarrafado. Aí você chega no teu trabalho, vem uma cobrança, dá um problema. O que você fez no dia anterior, você viu que deu ruim. Aí você volta pra casa... Outro ônibus cheio. Você chega em casa, problemas com os filhos. O dia vai todo ruim. Se você começar reclamando, ou se você resolve reclamar das coisas, nada pra você fica fácil ou menos difícil. Você falou, eu abrindo um parênteses aqui, eu recordei um dia que eu saí de casa, o Uber quebrou, em 5 minutos de viagem, a gente chegou no restaurante, não conseguiu entrar. A gente foi para outro, achamos uma aranha na comida. E indo para casa, meu pai furou o pneu. Isso tudo num espaço de poucas horas. E a atitude que eu poderia ter, ou que qualquer outra pessoa poderia ter, é fazer isso, reclamar. Falei, mas hoje o dia não prestou, hoje foi tudo errado. E isso que talvez, esse sentimento que estava dentro, poderia passar isso à frente. O Anson deu o exemplo da mãe que jogou as palavras ali em cima da filha, fala muito do que está dentro dela. Só que a sabedoria existe quando você, mesmo sentindo isso, mesmo sabendo que você está naquele momento com tudo isso dentro de você, você segurar sua língua, refrear a língua, como a Bíblia fala, você não despejar em cima de um filho, porque uma palavra que você lança sobre a vida de um filho, ela pode reverberar para a vida dele toda e ele repassar isso à frente. Não use as suas palavras contra você. Não nessas palavras, mas tem um versículo da Bíblia que vai dizer que quando você pensar alguma coisa do tipo, que você coloque a mão na boca, para que você não fale. Falar é trazer a existência. Quando você entende o poder das palavras, mesmo que venha o sentimento, que venha o impulso, coloque a mão na boca e não traga aquilo à existência. Não use as suas palavras contra você. E a verdade é que no assunto reclamação, a gente reclama por muito pouco. Nem precisa acontecer tudo isso. Basta você sair de casa e estar um pouquinho mais abafado. E aí você fala, nossa, como tá quente. Aí choveu. Nossa, como tá chovendo hoje. Que dia... gente reclama de alguma coisa que a gente come. E esses dias eu tava
chegando aqui na emissora, aí eu olhei, passei ao lado de um homem. Ele estava com 2 crianças. As crianças, acho que aparentemente tinham uns 3 anos. E eles estavam com um potinho de... É como uma embalagem de comida, e as crianças estavam comendo, sentadas na calçada. E ele não tinha garfo. Então ele pegou um pedaço do papelão Fazer de colher. e fez a colher para uma, e a outra estava comendo. E ele mesmo não estava comendo nada. Rapaz, aquilo dali mexeu muito comigo. Eu fiquei... Nossa, e às vezes a gente reclama tendo. Sim. E tem pessoas que não têm e não reclamam. Quando Deus fala pra gente cuidar da nossa língua, né, daquilo que a gente fala, controlar a nossa língua, e a própria palavra diz que é o órgão mais difícil. Sim, por menor que ele seja, né? Por menor que seja. Ele tem a capacidade de incendiar uma floresta. Deus sabe que esse é um desafio que nós temos. Mas se ele colocou essa capacidade em nós de falar, ele também nos doutou, nos preparou e nos deu capacidade para controlar. Sim, é verdade. Né? E quando ele traz isso aqui, que é a fonte de vida, às vezes a gente é uma fonte de morte. Infelizmente. Né? É uma fonte de tristeza. Tem gente que deixa de falar alguma coisa para outro porque sabe que ele vai jogar de ladeira abaixo. É Já verdade. aconteceu com vocês de alguma situação que alguém falou alguma coisa e vocês ficaram com vontade de retrucar, só que vocês seguraram, mas aí você fica com aquele negócio, pô, era pra eu ter falado, só que depois você fala, ainda bem que eu não falei. Aí acontece. Sim, sempre. O Espírito Santo colocou a mão na boca ali pra você não falar. Não dá pra você colocar a mão na boca e enche a boca d'água. Você não fala. Não vai dar pra falar. Enche de farinha. Você não vai querer falar também. Pois é. E um dos conselhos que Provérbios traz aqui nesse capítulo 10 está lá no versículo 19. Vou até conferir se está certo aqui, sim. 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Que conselho que Salomão traz aqui? Fale pouco. Não é verdade? Se você não está com aquele círculo de pessoas que são próximos, mais chegados que o irmão, então que você seja pessoa difícil de ler, que não revela suas emoções com facilidade. Tem até uma frase que diz para você não sangrar em tanque de tubarão, não é verdade? Para você não revelar fragilidades em um ambiente onde você sabe que tem pessoas contra você e às vezes você acha que são com você, mas são contra. Então, pondere as suas palavras. Quando você fala muito, você aumenta a sua chance de errar. Então, pondere as suas palavras. Quando a gente brinca demais, a gente passa do limite, a gente não percebe. Sim, e nós vamos dar conta das nossas palavras, até das inúteis. Dizia minha avó, ela falava pra mim isso quando eu era moleque. Ela falava assim, quem brinca muito não sabe o dia que morre. Olha aí. Aí eu falava assim, lógico, vó, vai morrer? Como é que vai saber o dia que morre? Só que eu levei alguns anos para entender esse ditado popular. E sabe quando é que eu fui entender? Quando eu me tornei pai. Que aí eu virei pro meu filho e falei assim, tu brinca muito, não sabe o dia que morre. A gente acaba virando a mãe e o pai, né? A gente nem se dá conta. Aí eu fui entender essa frase. Quem brinca muito pode falar uma besteira, morrer e não vai saber. Sim. Quando você tem, aqui na King James diz, quando se fala demais é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Controle a sua língua. E aí você vê, não, peraí, tô brincando demais, você acaba não entendendo mais qual é o limite para eu não te atingir. De eu não machucar o próximo. Ou a pessoa se abre demais também. Sim, a pessoa fala demais da própria vida, fala com um, fala com dois, fala com três, daqui a pouco todo mundo já sabe a respeito da vida dele. E ainda se defende assim, minha vida é um livro aberto. Pois é, é um livro todo arrebentado. Que qualquer um vai e risca em cima, porque ele também dá ouvidos a todo mundo. Exato. Então que você não revele sempre o que você pensou, o que você sentiu, que você seja prudente, que você evite o mal, sabe? A gente tem que guardar o nosso coração, mas guardar a nossa língua também. Quem fala muito, essa pessoa tem mais chances de errar. E dando até um spoiler, Provérbios 25 vai dizer, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Peça a Deus, ore ao Senhor, para que Ele te dê as palavras certas e no tempo certo de falar. Tem hora que
é o momento de ficar em silêncio, como o Joe trouxe aqui. Tem momentos que você não vai ter que falar nada. Às vezes é só ouvir aquela pessoa, mas que você peça ao Senhor, Deus, eu quero ter a palavra certa, no momento certo, porque é isso que vai fazer a diferença. Você pode ter até a palavra certa, mas se for no momento errado, do modo errado, de repente você já mata aquela semente. Então, ore pedindo isso ao Senhor. Seguindo aqui no versículo 20, vai falar novamente sobre a prata. Olha só, no versículo 20... Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Aqui fala sobre a prata, eu já logo lembrei de Salmo 12, versículo 6, já leram? Que diz assim, ó, as palavras do Senhor são puras como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ou seja, as palavras do Senhor são purificadas. Elas passam por um filtro que tira qualquer tipo de impureza. Não falando de Deus como se fosse falar alguma coisa impura, alguma coisa errada, mas trazendo para a nossa natureza humana pecaminosa, que erra e erra, então que a gente possa aprender com o Senhor e refinar as nossas palavras. Será que o que eu vou falar vai edificar a vida dessa pessoa? O que eu tô falando vai gerar vida, como nós falamos aqui no programa de hoje? Será que o que eu tô falando vai ser bênção ou vai ser maldição? Que a gente possa refinar as nossas palavras, se necessário 7, 14, tantas vezes, para que a gente fale algo puro. Às vezes as nossas palavras estão tão pesadas que precisam ser refinadas várias e várias vezes. Quando a Bíblia fala que a língua do justo é prata da melhor qualidade, nesse versículo, a prata ela é encontrada no solo em minérios. E ela precisa ser tratada para ser separada. E aí sim você tem a prata. Sim. Né? Então você tem primeiro que você não encontra prata em qualquer lugar de qualquer forma. Então as palavras do justo não podem ser jogadas ao vento assim de qualquer jeito. E quando você fala guardar o coração e guardar os lábios, tem uma ligação nisso aí. Sim. Se a boca fala que o coração está cheio, então eu preciso guardar as minhas palavras, a minha língua, guardo a minha boca para que eu guarde também o meu coração. Para eu não me expor demais, para eu não abrir brecha para qualquer um dar pitaco na minha vida. Não é que eu também sou blindado e ninguém vai falar nada. Não é isso. Mas é que às vezes a gente gosta de ficar chorando miséria para os outros, esperando que alguém venha consolar o nosso coração. E nosso socorro vem do alto. Vem de Deus, não vem de qualquer fonte. E a prata, é minério, que posso falar? Sim. Ela é um minério que ela não pega nenhum tipo de bactéria, germe, nada. Então, ela não é contaminada, ela não pode ser contaminada. Tanto que o lingote de prata e de ouro, antigamente eles usavam em cima de feridas, né? Para poder amenizar, porque justamente não pode contaminar. Então, as nossas palavras têm que ser assim também. Elas não podem contaminar quando elas saem da nossa boca. E junto com vários outros minérios, assim como ela é encontrada, tem muita impureza envolvida ali. E é por isso que tem que passar por esse processo de limpeza, de tirar toda a impureza até que se torne a prata, que é o que a gente conhece e que tem valor, não é verdade? Seguindo aqui com o nosso estudo de hoje, no versículo 25, aliás, no capítulo todo a gente vê essa diferença entre aqueles que são sábios e justos e aqueles que são ímpios, que são tolos, que não dão ouvidos à instrução e à voz do Senhor. E aí no versículo 25 traz algo que eu achei interessante, que diz: como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Me chamou a atenção essa questão do fundamento, porque a tempestade vem para todos, mas a diferença é: você está realmente enraizado? Você tem fundamento? O justo tem fundamento. Eu li isso aqui, eu já logo lembrei de quando fala sobre as duas casas. Aquela que foi construída sobre a areia e aquela que foi construída sobre a rocha. De repente, o rapaz que estava construindo a casa sobre a areia estava na metade da construção já. E o outro não tinha nem começado a construir, mas ele estava gastando tempo e esforço com o fundamento. E quando veio a tempestade, foi isso que fez diferença entre eles. A casa foi levada e o outro, a casa permaneceu. E dessa forma, há essa diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O fundamento faz toda a diferença na vida do cristão. E a gente muitas vezes olha para a tempestade com olhos ruins, não é verdade? Olha para o tempo de dificuldade
como sendo ruim. E é claro que ninguém gosta de passar, mas é preciso que a gente entenda o propósito que muitas vezes está escondido ali por trás da tempestade. Eu me lembrei por exemplo, momentos de guerra que a gente vê durante a história e como tiveram, né, vários países em guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial. E quantas invenções que foram criadas nesses períodos. Sim. E que a gente usa até hoje. Eu até peguei alguns aqui, cirurgia plástica, óculos de sol, zíper, relógio de pulso, comida enlatada, micro-ondas, material antiaderente. A gente nem imagina que isso foi descoberto em um período de guerra. E aqui eu trouxe coisas do dia a dia, mas tem coisas muito mais relevantes, digamos assim, que foram criadas durante esse período a fim de solucionar algum problema. Ou seja, todos nós enfrentamos dificuldades, mas eu creio que se estamos firmados no Senhor, na palavra, na instrução de Deus, nós não seremos abalados e, em consequência, estamos enfrentando uma situação problemática, Deus nos dá ideias, Deus nos dá escapes, modos, palavra para que você possa sair daquela situação. No período de guerra, os países podem até sair debilitados, mas não demora muito para que eles se tornem mais fortes, não é verdade? Um renovo, né? Uma transformação, uma reconstrução, né? Quando acontece Sim. uma guerra ou algo assim. Então, acho que traz essa questão também, né, de você parar para pensar, poxa, quais foram os meus pontos fracos que me permitiram receber essa investida e talvez não ficar firme, não cair. E traz essa questão também de mudança, né? Sim, sim. Essa questão da mudança faz a gente perceber que a gente cresce na guerra, a gente cresce na luta, na Né? dificuldade, a gente aprende. Na academia dizem que... Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho, né? A gente não precisa olhar tão lá para trás. Em 2020, a gente foi bombardeado com a Covid-19. O que teve de gente desempregada, de empresas fechando, foi muito grande o número, foi alto. Agora, o que também teve de empreendedores surgindo no meio da escassez, pessoas tendo ideias fantásticas para conseguir resolver e ajudar a sociedade, se ajudar a ter comida em casa, foi muito grande também. Então, a gente percebe que são nesses momentos de dor que a gente dá um passo à frente. Não quero deixar de lado de ressaltar as pessoas que nós perdemos, as lutas que muitos viveram e muitos, infelizmente, muitos não conseguiram. Mas muitos também conseguiram arrumar um jeito. Sim. E a gente está aqui hoje, está caminhando porque nós tivemos condições de sermos resilientes, de readaptarmos, de buscar força na dor. Né? E isso é uma coisa que a transformação vem com a dor. Né? A criança deixa de ser criança e passa a ser um adolescente com dor, porque ela agora vai começar a ter mais responsabilidade. E assim vai. Né? Porque as dores do crescimento, né? Essas mudanças, elas vêm trazendo para a gente a nossa saída do confortável para um lugar novo, que geralmente assusta, mas que quando a gente chega lá e a gente toma forma, a gente olha para trás e fala assim, caramba, consegui. Né? E tô pronto, tô vivendo, né? Tô pronto para outra. Mentira, não tô não. Mas a gente está ali. Sim, é verdade. E aqui a gente traz essa reflexão para você, porque em Provérbios 10 nos diz isso. Existem dois grupos, os justos e os sábios contra aqueles que são tolos, que são ímpios. Aí eu faço a pergunta para você, de qual lado que você se encontra? Né? E seja sincero, como eu disse no início, a gente começa a ler Provérbios e vê que as nossas atitudes, os nossos hábitos, as nossas palavras estão muito parecidas com a do tolo, muitas vezes. Então, tenha sinceridade e reconheça. Mas eu também faço outra pergunta para você. Aonde que você quer estar no futuro? Porque, como nós já falamos, o seu futuro é determinado pelas suas atitudes de agora. Então, você começa a ouvir a instrução do Senhor, começa a mudar os seus pensamentos, consequentemente, isso muda ali o seu coração, muda as suas palavras e a sua vida começa a ser transformada através de novos comportamentos. Cristo tem mudança para nós, mesmo que cause uma dor, um sofrimento, mas o resultado vai ser bênção.
Agora nós finalizamos Provérbios capítulo 10. Amanhã é o capítulo 11. Eu já faço aqui a chamada para que você faça o dever de casa. Venha assistir o programa tendo lido o capítulo. Mas ainda falando sobre Provérbios capítulo 10, nós temos a participação, o comentário do nosso missionário R.R. Soares, trazendo sempre grandes ensinamentos. E vamos ouvir o que ele diz a respeito desse capítulo. A conduta do justo é contrastada com o procedimento do ímpio, de tal forma que em cada um desses versículos é possível perceber o uso de paralelismos. As expressões justo e ímpio, elas se repetem diversas vezes, a fim de ressaltar a diferença entre elas. O justo não é uma pessoa perfeita, mas tem no seu coração o propósito de andar retamente. Por isso, não se deixa conduzir por desejos carnais e egoístas. Ele tem autocontrole e disciplina. O ímpio, entretanto, abriga a violência e a torpeza, além de ser agressivo e descontrolado. Portanto, as consequências dos atos de um e de outro não podem de forma alguma ser iguais. A palavra afirma que o caminho do ímpio conduzirá à destruição e o caminho do justo conduzirá à vida. Muito obrigada pelos ensinamentos, missionário R.R. Soares, e muito obrigada a você de casa que nos acompanhou e recebeu desse aprendizado até aqui. Muito obrigada, Anderson Nascimento, e obrigada, Joe Santos. Valeu, pessoal, nós ficamos por aqui. Amanhã, Provérbios 11, e eu aguardo por você. Até lá. Tchau. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.